Por que os índios não têm barba? Oi, gente! Eu sou Rafael Nanel e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, hoje a gente vai falar por que os índios eles não têm barba. Por que a gente não vê os índios usando barba ou tem pelo no corpo? Os índios, seus ancestrais, são um povo asiático. E o que acontece com o povo asiático e o povo indígena? Eles são classificados como mongoloides. E essa classificação de mongoloides, eles têm uma característica muito interessante, que é a falta de pelo. Eles têm muito pouco pelo na face e no resto do corpo. Até por isso que você vê os índios com o olho um pouquinho mais puxado, o cabelo um pouquinho mais lisinho. E o que é legal a gente notar aqui, galera, o hormônio que faz o pelo crescer no corpo do índio ou no rosto é muito fraco. Mas no couro cabeludo é muito forte. Mas espera lá. Não são só por essas razões que a gente não vê os índios de barba. Afinal de contas, cresce, mas muito lentamente. Então, o que acontece quando eles começam a deixar crescer a barba? Então, a gente tem aqui mais duas razões para a gente realmente não ver praticamente nenhum índio de barba. E a primeira razão é a razão cultural. Os índios, galera, quando a barba começa a crescer, como é um negócio meio estranho na cultura deles, eles não são muito chegados, eles começam a ser diferentes, entre aspas. Do nada ela chegou aqui. Tá. Me perdi. Então, quando começa a crescer a barba, fica um negócio meio estranho. Eles começam a se sentir meio que diferente. Nenhum índio tem barba. Então eles começam a ficar meio estranhos, assim, na concepção deles. Mas o fator que mais importa na cultura deles é que eles acham muito anti-higiênico e muito feio, muito anti-estético. Eles não gostam de ter barba. Então, eles raspam praticamente toda hora, ou na maioria das vezes eles arrancam fio a fio, até que não sobre nada. A segunda razão é a razão ambiental. Como a gente sabe, os índios na maioria das vezes eles estão em lugares tropicais, como aqui na Amazônia, que é muito calor e muito úmido. Então, quando começa a crescer a barba, ela começa a reter muito calor. Então, isso faz com que eles arranquem tudo aquilo, porque na maioria das vezes eles estão em um lugar que tem muito calor, então eles não precisam de mais pelo ainda no corpo deles. Mas se por acaso os índios, estivessem em lugares montanhosos, muito frio, e não em lugares tropicais, provavelmente haveria uma reversão na cultura deles e na razão ambiental, que é com que eles façam a barba crescer muito exatamente para reter calor. Então eles ostentariam barbas muito longas e tal, que nem os nômades de algumas tribos que vivem lá no topo da montanha, que tem a barba gigante. Os índios, uma das razões para eles terem o cabelo bem compridão, todos eles terem cabelo bem comprido, eles acreditam que o cabelo ele é uma extensão do sistema nervoso. Então, quando você tem cabelo comprido, você consegue sentir mais a presença de estranhos ou pessoa que está atrás de você. O engraçado, galera, é que isso não tem muita lógica, até porque o nosso cabelo é morto e ele não tem nenhuma conexão com o couro cabeludo. O couro cabeludo ele só produz e vai jogando aqui, e muito menos com o sistema nervoso. Porém, foram realizados vários testes e os índios que tinham cabelo comprido, eles realmente saíram melhor em testes de aptidão, em teste que você olha pra cá, olha pra lá. Então, vocês já entenderam, né? Porque eu tenho. Índios, na verdade, é um erro histórico que ocorreu aí na chegada dos europeus. Na verdade, não sabe muito bem como eles se chamavam, mas não era índio. O que acontece? Os europeus, quando eles chegaram aqui no Brasil, eles achavam que eles tinham dado a volta no mundo e chegado na Índia. Então eles começaram a chamar os povos que viviam aqui de índios. Mas na verdade isso é um erro histórico, mas foi indo, foi ficando e até hoje tá assim. As palavras amendoim, pipoca, abacaxi, acre, amapá, aipim, mandioca, aracaju, araguaia, caatinga, caju, capim, Ceará, caipira, canoa, Ipanema, Ipiranga e várias outras são de origem tupi. Outra curiosidade legal é que os índios, galera, eles em alguns rituais
A gente não sabe muito bem se eles fazem isso ainda, mas eles realizavam alguns rituais de canibalismo, onde eles assavam o corpo de um prisioneiro que tinha cometido algum crime e fazia uma festa e comia a carne do prisioneiro. Quando os europeus chegaram aqui no Brasil, a população de índios no país inteiro era só de 5 milhões de índios. Os índios e várias outras tribos, eles apreciam muito a carne de macaco. Praticamente todo o corpo e toda a carne do animal é aproveitada, até mesmo o cérebro. E quanto menor, quanto mais novinho for o macaquinho, mais macia a carne dele é. Antes dos europeus chegarem aqui no Brasil e começar a chamar o Brasil de Brasil, os índios, eles chamavam esse país aqui de Pindorama, que significa País das Palmeiras. O Amazonas, ele é o único estado, o único lugar em que ainda existem índios que são totalmente isolados de toda a vida externa. Nem mesmo a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, tem algum contato e sabe como é a vida lá deles. Então assim, eles são totalmente isolados. Ninguém sabe quais rituais são feitos lá, como eles vivem. Então assim, eles são totalmente isolados da sociedade. Então foi isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se você gostou, já deixa seu like e se inscreve aí para ajudar a gente que tá crescendo ainda nessa plataforma do YouTube. E eu espero ver vocês daqui a pouco. Se você tem alguma ideia a acrescentar ou queria compartilhar alguma coisa com a gente, escreve aí nos comentários que vai ser ótimo ler o seu comentário. Então é isso, até a próxima e eu vou ficando por aqui. Tchau!